Meus irmãos e meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos voltando com a série Introdução e Esboços aos livros da Bíblia. E hoje nós vamos estar apresentando o livro de Números. As informações essenciais acerca do livro são: primeiro propósito, contar como Israel se preparou para entrar na terra prometida. Como os israelitas pecaram, foram punidos e prepararam-se para uma nova investida. O autor, Moisés. Esse é o quarto livro da Bíblia, né? O destinatário, em primeira instância, o povo de Israel. A data, cerca de 1450 a 1410 a.C., no deserto, né? O panorama é o vasto deserto da região do Sinai, bem como as terras ao sul e ao leste de Canaã. Versículos chaves: todos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Capítulo 14, versículo 22 e 23 de Números. Pessoas-chave. Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb, Eleazar, Corá e Balaão. Lugares-chave: Monte Sinai, Canaã, Cádiz, Monte Ó e as planícies de Moabe. Essas são as informações essenciais acerca do livro de Números. Agora, a introdução. Preste atenção, porque eu acho muito importante essa introdução. Ela nos dá uma direção do que o livro tem para nos revelar historicamente e também espiritualmente. Todo pai conhece o lamento estridente de seu pequeno filho. Uma reclamação alta e contínua que fere os tímpanos e agrava a alma. Essa lamúria é difícil de suportar quando sua verdadeira causa é o descontentamento e a desobediência. Ao saírem do Monte Sinai em direção a Canaã, os filhos de Israel murmuraram, lamentaram-se e reclamaram a cada caminhada. Eles se concentraram no desconforto. Não havia fé para possuírem a terra prometida, por isso eles adicionaram 40 anos extras à sua jornada. A falta de fé na caminhada nos prejudica e muito. No livro de Números está registrada a trágica história da incredulidade de Israel, que deve servir como dramática lição para todo o povo de Deus, pois o Senhor nos ama e quer o melhor para nós. Ele pode e deve receber toda a nossa confiança. Também há no livro de Números um retrato da paciência de Deus, a sua longanimidade. Por diversas vezes ele reteve o juízo
e preservou Israel. Mas não devemos abusar da paciência de Deus, sabendo que o julgamento virá. Nós devemos obedecer a Deus em tudo. No início da narrativa do livro de Números, a nação de Israel estava acampada ao pé do Monte Sinai. As pessoas haviam recebido as leis de Deus e preparavam-se para caminhar. Um censo foi realizado para determinar o número de homens para o serviço militar. A seguir, as famílias foram separadas para Deus. Ele estava preparando espiritual e fisicamente as pessoas para receberem a herança. Entretanto, a reclamação teve início. Primeiro as pessoas murmuraram sobre a comida, depois sobre a autoridade de Moisés. Deus castigou algumas, mas poupou a nação por causa da oração de Moisés. Israel chegou a Cádiz e alguns espias foram enviados a Canaã para avaliar a terra. 10 espias retornaram com um péssimo relatório sobre gigantes que lá habitavam. Só Caleb e Josué encorajaram o povo. Eles disseram: subamos animosamente e possuamo-la, a terra em herança. Números 13:30. Mas Israel não deu ouvidos ao relatório da minoria, esmagado pela mensagem ameaçadora da maioria. Por causa da descrença da nação, Deus declarou que a geração presente, com exceção de Josué e Caleb, não viveria para ver a terra prometida. Assim teve início a peregrinação de Israel no deserto. Nesse período, houve contínua murmuração, desafios, disciplina e morte. Quão melhor seria para a nação ter confiado em Deus e entrado e possuído a terra. Por não obedecerem a Deus, seguiu-se uma terrível espera, o suficiente para que a velha geração fosse aniquilada e surgisse a nova geração que obedeceria fielmente a Deus. O livro de Números termina como começa, com a preparação para entrar em Canaã. Os remanescentes israelitas formavam uma nação numerosa e santificada. Após derrotar vários exércitos, Israel povoou o lado leste do Rio Jordão. Então enfrentou seu maior desafio: cruzar o rio e possuir a maravilhosa terra que Deus lhe havia prometido. A lição é clara: o povo de Deus precisa confiar nele e andar pela fé para se apossar de todas as promessas que Deus lhe tem feito. Essa é a introdução ao livro. Agora nós vamos apresentar os esboços e eu quero que você preste atenção aqui, porque diz muito a respeito da nossa vida em relação à caminhada com Cristo também. Para que a gente aprenda as lições através do que ocorreu com o povo de Israel e assim a gente também não caia na mesma tentação de descrer e desobedecer a Deus. O esboço está dividido em 4 partes. A. O preparo para a jornada. Tem 4 pontos também, 4 subpontos. O primeiro censo da nação, a função dos levitas, a pureza do acampamento e a orientação para a jornada. Como parte da preparação de Israel para possuir a sua herança, o Senhor deu rígidas instruções quanto à santidade. O Senhor deseja para o seu povo um estilo de vida diferente das nações que o cercam. Almeja um povo santo. Devemos preocupar-nos com a santidade da igreja.
O segundo ponto é a primeira investida para conquistar a terra prometida e está dividido em 3 subpontos. O povo murmura, primeiro. Segundo, Miriam e Arão se opõem a Moisés. E terceiro, 10 espias incitam uma rebelião contra Deus. Os israelitas foram impedidos de entrar na terra prometida por causa da sua descrença, da sua falta de fé. O povo de Deus sempre enfrentou lutas devido à falta de fé. Precisamos impedir que a incredulidade tenha lugar em nossa vida, pois ela nos priva de gozarmos as bênçãos e o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. O terceiro ponto é a peregrinação no deserto e está dividida em 4 subpontos. Primeiro, regras adicionais. Segundo, muitos líderes se rebelam contra Moisés. Terceiro, deveres dos sacerdotes e dos levitas. E quarto, a nova geração. Quando reclamaram contra Deus e criticaram Moisés, os israelitas foram severamente punidos. Mais de 14 mil homens morreram como resultado da rebelião contra Moisés, entre eles Corá, Datã e Abirã, toda a família deles e 250 sacerdotes. Se permitirmos que a insatisfação e a murmuração tenham lugar em nossa vida, poderemos facilmente ser conduzidos ao desastre. Portanto, não devemos reclamar ou criticar nossos líderes. Mas se percebemos que existe algo de errado com eles, apresentá-los a Deus em oração, porque Deus sabe lidar com cada um, porque foi Ele quem chamou e separou cada um para a liderança. O quarto ponto é a segunda investida para conquistar a terra prometida e está dividido em 6 subpontos. Primeiro, a história de Balaão. Segundo, o segundo censo da nação. Terceiro, instruções quanto às ofertas. Quarto, vingança contra os midianitas. Quinto, as tribos além do Jordão. Sexto, acampados nas planícies de Moabe. Glória a Deus. Os moabitas e os midianitas não conseguiram fazer com que Balaão amaldiçoasse Israel, mas obtiveram do profeta conselhos sobre como levar os israelitas à derrota, fazendo com que adorassem ídolos. Balaão conhecia a verdade, mas caiu na tentação das recompensas materiais e pecou. Conhecer a verdade não era o suficiente. Precisamos também fazer o que é certo e andar em obediência à palavra do nosso Deus. Glória a Jesus para sempre. Ainda temos aqui os megatemas, que são os temas do esboço, né? E o primeiro é o censo, o segundo é a rebelião, o terceiro a peregrinação e o quarto a terra de Canaã. Primeiro tema, censo. A explicação: Moisés contou os israelitas 2 vezes. O primeiro censo organizou as pessoas em grupo para que se defendessem melhor. O segundo preparou-as para conquistar a terra a leste do Rio Jordão. Importância desse tema: era necessário organizar as pessoas em grupos a fim de que houvesse mais eficiências nas grandes empreitadas. É sábio calcular o custo antes de entrar em qualquer empreendimento. Jesus ensinou isso em uma de suas parábolas. Quando estamos cientes dos obstáculos à nossa frente, podemos evitá-los com mais facilidade. Na obra de Deus, precisamos remover as barreiras de nosso relacionamento com as pessoas para que nossa eficiência não seja diminuída no trabalho que fazemos para o reino. O segundo tema: em rebelião. Em Cádiz
A explicação desse tema é: em Cádiz, 12 espias foram enviados a Canaã, a fim de reconhecer o território dos inimigos. Ao retornarem, 10 disseram que Israel deveria desistir de sua herança e voltar para o Egito. Como resultado, o povo recusou-se a entrar na terra. Ao deparar-se com uma escolha, Israel rebelou-se contra Deus. A rebelião não começou com uma revolta, mas com a implicância e murmuração contra Moisés e contra o próprio Deus. A importância. A rebelião contra Deus é sempre grave. Não é algo banal, pois o castigo de Deus para o pecado costuma ser muito severo. Nossa rebelião não começa com a guerra, mas de forma sutil, com implicâncias e críticas. Assegure-se de que seus comentários negativos não sejam um reflexo de um espírito rebelde contra Deus e a sua palavra. O terceiro ponto do tema é peregrinação. A explicação: por terem se rebelado contra Deus, os israelitas peregrinaram durante 40 anos no deserto. Isto demonstra a severidade com a qual Deus pune o pecado. 40 anos foram suficientes para que todos os que guardavam os costumes e valores do Egito morressem. Foi o tempo suficiente para que uma nova geração fosse treinada nos caminhos do Senhor. A importância: Deus julga o pecado duramente porque Ele é santo. As peregrinações no deserto demonstram a gravidade da desobediência aos olhos de Deus. Purificar-nos de todos os pecados é vital para o propósito de Deus. E isso é feito quando colocamos toda a nossa confiança e fé no sacrifício de Cristo na cruz, aonde Ele nos purifica e nos lava com o seu sangue, nos tornando santos. O último megatema é Canaã. A explicação: Canaã era a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Era o lugar de descanso para o povo de Deus, separado para a verdadeira adoração espiritual. A importância: embora a punição de Deus para o pecado seja severa, Ele oferece reconciliação e esperança. Seu amor é realmente maravilhoso. Assim como o amor e a lei de Deus guiaram Israel à terra prometida, pode dar um sentido para a nossa vida e guiar-nos no caminho ao céu. Aprendemos com esta introdução e com este esboço do livro de Números o quanto pagou alto o povo de Israel o preço de desobedecer e não crer na promessa de Deus. Que a gente tome como lição e a gente jamais possa imitar as ações e as atitudes do povo de Israel desde a sua saída do Egito até a sua entrada na terra de Canaã. Porque isso simboliza a caminhada da igreja, caminho do povo de Deus, enquanto não chega o tempo do Senhor arrebatar a sua igreja, levá-la para si e a gente entrar na Canaã celestial. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida. Eu sei que não é um trabalho muito grande, mas eu acredito na importância da gente refletir sobre estes pequenos ensinos que aprendemos em Introdução e Esboços aos Livros da Bíblia. Assista, deixe seu joinha, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal e também incentive alguns dos seus irmãos e amigos a
a se inscreverem e nos ajudarem nesse trabalho. Nosso único interesse é compartilhar coisas que a gente percebe que é muito bom para o nosso conhecimento e crescimento espiritual e também para nos ajudar na condução da leitura devocional da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você.